tenho o maior orgulho, no bom sentido, e prazer de servir o Senhor aqui. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, de ministrar a palavra de Deus aos nossos corações e que o Senhor fale poderosamente. Amém. E o tema que o Senhor tocou no coração, amados, não é diferente dos tempos que estamos vivendo hoje. Dificuldades, né? E lembrei do meu filho aqui, tadinho, olhando para mim, mandei um beijo para ele, fique tranquilo, esquecendo o verso. Todos têm dificuldades na vida, mas as pessoas, às vezes, têm relacionado a dificuldade, a maioria das vezes, quando fala, não é bom nem mencionar que você está tendo algum tipo de dificuldade, mas a maioria das vezes, as pessoas relacionam a dificuldade com fome, e de fato é verdade, quem passa fome é uma tremenda dificuldade, dá até vergonha de mencionar algumas coisas que a gente passa, porque a fome é terrível, mas a palavra de Deus nos ensina assim, que dificuldade, eu creio que, não sei, mas na minha vida tem muitas. Eu não sei como é que está a vida de vocês. E a palavra de Deus me tocou muito no salmo que eu vou ler, um salmo de número 18, onde Davi, é um salmo de Davi, passou por diversas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ler, convidar os irmãos que leiam comigo, pode acompanhar. Eu acho que estará na tela esse verso, esse texto. E é da Nova Versão Internacional, é verdade? Essa tradução? O Salmo número 18 diz assim, o Salmo de Davi. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva a minha torre alta. O clamor ao Senhor que é digno de louvor, eu clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da escuridão me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se. Os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou no querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou seus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Recompensou-me, pois segui os seus caminhos, os caminhos do Senhor. Não agi como um ímpio, afastando-me de Deus. Vamos orar ao Senhor, amados. Senhor Deus, Pai querido, Deus poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor Deus. A Tua palavra nos transforma, nos enriquece, nos restaura, Senhor. Pedimos nesse dia, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, começando comigo, Senhor Deus, poderosamente, como o Senhor já tem falado. Transforma-nos através da Tua palavra, Senhor Deus. Que eu seja usado por Ti, Senhor Deus. Que da minha boca não saiam palavras da minha vontade, mas seja feita a Tua vontade, Senhor Deus. Que é encorajar o Teu povo e saber que há um Deus, Senhor Deus, que há um refúgio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, que palavra maravilhosa. Eu não tenho... Em casa estou lendo, estudando e eu me emociono com essas palavras, essa experiência de um servo de Deus, um homem de Deus. E o tema de hoje é esse. Onde está o seu refúgio? Onde está o refúgio? E
quando pensamos no refúgio, não tem como lembrar de dificuldades, circunstâncias diversas nas nossas vidas, não é verdade? Porque onde há refúgio, alguém está fugindo, há fuga. E é um lindo salmo de Davi, mas para ele ter mencionado essas palavras, alguma coisa aconteceu. Ele não estava no palácio dele, sentado, bonitão, tomando um suco lá de uva, vamos dizer assim, da época, né? Tomando seu vinho, e brotou esses salmos dos lábios dele, do coração, e saiu dizendo essas coisas maravilhosas do Senhor. Alguma coisa aconteceu, amados. Davi cantou em dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos, esse salmo. Principalmente da mão de Davi, de Saul, talvez seu maior inimigo, Saul. Saul, quem teve uma terrível, Davi teve uma terrível perseguição de Saul. A palavra de Deus nos diz que Davi começou a reinar em Israel, mais ou menos, ele tinha uns 30 anos, quando começava sobre todo Israel, reinar sobre todo Israel, e durante essa época, quem lembra da historinha que Davi derrotou Golias? Daí para cá foi só perseguição. Só perseguição. E mesmo isso tudo, mesmo Deus tendo rejeitado Saul como rei. Deus tendo rejeitado Saul como rei, Davi sofreu perseguição. E será como que é nossas vidas? As pessoas relacionam, como eu disse, que a dificuldade com fome. O que a palavra de Deus nos diz? No Salmo número 34, a palavra de Deus nos diz que são muitas as aflições do justo. É interessante isso, né? São muitas as aflições do justo. E às vezes as pessoas falam assim, não, que isso? Dificuldade, você não sabe o que é dificuldade. Você não sabe o que é dificuldade, você não passou fome, e nem vai passar, porque a palavra de Deus é fiel. Quem pertence a Ele não vai passar fome. Não permitirá que mendigará o pão. A palavra de Deus é fiel. Mas as dificuldades não estão relacionadas só a isso, a fome. A palavra de Deus diz, no Salmo 34, são muitas as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todos. Amém? O Senhor o livra de todos, amados. Pode confiar. Isso é sem sombra de dúvida. Essa luz pode estar enganada, mas a palavra do Senhor não engana. A palavra do Senhor é fiel. É fiel. Esse Davi fez esse salmo quando ele estava com outra dificuldade também. Estava sendo perseguido e fingiu de doido, passou de doido para escapar dos que queriam matar, tirar a sua vida. E quem são esses justos, né, nossas vidas? No tempo de hoje, no tempo da graça, quem são esses justos? Muitos são as aflições dos justos. Os justos somos nós, porque nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. É um outro tempo. Amém? Nós somos justificados, nós somos justos. Mesmo errando, mesmo fracassando, nós somos justos pelo Senhor Jesus. Não por boa ação minha, não por minha bondade. O Senhor é a nossa segurança, amados. O Senhor é o nosso refúgio. Se o Senhor de fato é o nosso refúgio, o primeiro ponto de hoje nós vamos ver, para experimentar essa tal segurança, você estará exposto. Não é exposição de quadro, vai ter uma exposição de artista que vai ter apresentando os quadros, não é isso não. Exposição é sujeição a um perigo mesmo, ligado a isso. Para experimentar essa tal segurança, para tal proteção, existe uma exposição. Estão entendendo? Está pegando? Para tal proteção, não é à toa que existe essa fortaleza que é o nosso Deus. Mas há uma exposição. Há uma exposição porque todo esse embaraço começou lá no Éden, com o erro, com o fracasso do homem, a queda do homem. E às vezes nos encontramos em situações nada favoráveis. E sabe por quê? Essa dificuldade. Porque estamos expostos, não tem como mudar. Nós estamos expostos a essas dificuldades. Querendo ou não querendo, se alguém disse, eu costumo falar isso, se alguém disse algum dia que a vida é fácil, passa o endereço desse cara, bater um papo com ele, me passa o endereço dele que nós queremos falar com ele. Não tem nada fácil, amados. Nós estamos expostos. E a palavra de Deus não nos promete. É lindo isso, a palavra de Deus é fiel, é justa, é reta, não como alguns evangelistas aí estão vendendo o evangelho. A palavra de Deus não nos promete imunidade nenhuma. Sabia disso? Você lê a palavra de Deus e fala, vem aqui que você vai ser isso e você está livre de todos os problemas. A palavra de Deus não nos ensina isso. Nós não temos imunidade nenhuma. Mas não nos promete segurança nessas situações, mas nos promete segurança em tais situações. O Senhor vai nos livrar de todas, como diz a palavra de Deus em Salmos. Em Romanos 8, 28, fala também que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Amém? Todas as coisas, como isso? Até situações adversas, até situações que não são nada favoráveis para nós,
e eu conheço alguns de perto aqui, sei de alguns, eu sei das minhas. Como pode isso ser favorável? Como essa situação pode ser para mim? E esse tema, amados, eu pensei nisso, o Senhor vem falando comigo esses dias, porque de acordo do jeito que o mundo está andando e mudanças de governo, todas as situações, a gente vê como que o mundo reage, o mundo sem Deus reage, por causa de uma mudança de presidente, o governo, nosso país, qualquer coisa, muda até a economia, interfere em tudo. As pessoas ficam apreensivas, né? Porque talvez não está fazendo disso o Senhor, o seu refúgio. E eu tive algumas experiências, e a gente falando de dificuldades, algumas é verdade que nós passamos porque, de fato, é consequência de um erro que a gente teve. Não quer dizer que tudo acontece porque você é bonzinho e vai acontecer mesmo. Tem coisas que acontecem e vai acontecer por repreensão, Deus vai te corrigir, por causa de erros mesmo. Você tem consequências do erro. O pecado tem consequência. Mas nessa situação de Davi, Davi é um homem que errou também. Mas essa situação dele não tinha feito nada. Davi, nesse tempo, Davi se encontrava padecendo perseguição sem ter feito nada de errado com Saul. Nós somos lembrados no verso de 1 Samuel, de 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, podem notar aí, que Saul ainda era um rei a ser temido e um homem a ser temido, quando Samuel ungiu Davi como rei. Era um homem a ser temido. E como o Senhor permitiu isso? Saul ainda era um homem a ser temido, mesmo o Senhor tendo rejeitado como rei. E isso, de ponto de vista político, quando Samuel ungiu Davi como rei, político, não estou falando que Deus errou, não, amados. De um ponto de vista político, a ação de Samuel ungir a Davi rei foi considerada como uma traição. Porque o povo não sabia que estava acontecendo levantou outro rei, Israel, e Saul lá. Saul foi rejeitado porque ele desobedeceu ao Senhor. 2 vezes. O Senhor, através de Samuel, repreendeu ele. Porque ele estava desobediente ao Senhor, desobedecendo ao Senhor. E nessa situação, o Senhor escolheu Davi como rei. E era um ato de traição, se o povo soubesse disso. E não foi nada fácil. Dá a impressão, se a gente conhece a vida de Davi, que ele cresceu no palácio, né, derrotou o gigante, e estava tudo bonitinho para ele, né, estava tudo beleza, rei, né, pecou, a gente só lembra do pecado dele. O cara pecou e estava todo ali bonito ali, e tudo vai bem para ele, o Senhor estava com ele. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus saiu de Saul e estava em Davi. Tudo que ele fazia dava certo. E não foi nada fácil para Davi, amados. Foi um tempo de perseguição. E mesmo sendo ungido rei, fugiu de Saul durante anos. A palavra de Deus fala que ele reinou Israel na idade de 30 anos. Provavelmente, eu não sei a idade certa, não, mas uns 10 anos, talvez. Padecendo perseguição, pode isso. Mas não era vontade de Deus ele ser rei de Israel? É uma coisa que fala muito comigo. Como é que está a minha vida com o Senhor? Eu estou fazendo a vontade do Senhor e estou passando por momentos de tribulação, de aflições. E às vezes esquecemos isso, amados, que essas situações fazem parte da nossa vida e faz parte do nosso crescimento, amém? Mesmo Deus estando com ele, ele passou por essas coisas. Ele estava totalmente exposto e era a vontade dele, de Deus, ele ser rei de Israel. Se você tem o Senhor como seu refúgio, ele está te capacitando nos momentos de dificuldade para a vitória em Cristo Jesus, amém? Vocês querem nisso, amados? Que momentos de dificuldade, qualquer um, a palavra de Deus fala, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Todos os momentos, vocês creem que o Senhor está te capacitando nesse momento de turbulência para uma vitória em Cristo Jesus? Assim como Davi reinou sobre Israel com toda formosura, porque fazia a vontade de Deus. Vocês creem nisso? Amém, amados? E não há sentido, a verdade é que não há sentido. Se há uma fortaleza, se há um refúgio, não há sentido. Não faz sentido se não corremos para essa fortaleza. Às vezes nós temos todo um preparo, se nós lembrássemos disso todos os dias, talvez amanhã, por entrar por aquela porta ali, vai ser eu que estou precisando dessas palavras. Nós temos uma fortaleza, que é o Senhor. E seria bom se todos os dias lembrássemos disso, vivêssemos como tal, lembrando dessa verdade do Senhor. E se há uma fortaleza,
nós temos que correr para lá. Mas de que forma nós estamos correndo? Nós corremos de forma eficaz, enfrentando as situações, mas não tentando nos livrar com nossos próprios braços. Às vezes nós deparamos com situações que queremos, em vez de colocar na presença de Deus, o Senhor como nosso refúgio, nós queremos agir com nossas próprias mãos. Ou só eu que passo por isso? Às vezes estou em situação, Senhor, deixa eu dar um jeito nisso aqui, como é que pode? Eu sei, eu tenho que esperar no Senhor, eu sei da promessa de Deus, mas eu tenho que, se eu pudesse dar um jeito. Tem coisa, não estou falando para você ficar na sua casa, sentado no sofá, não, que o cheque vai chegar na caixa de correio, não estou dizendo isso. Tem coisas que nós vamos ter que fazer, mas as coisas não estão fora do nosso alcance, nós temos que esperar no Senhor e saber que Ele vai nos dar a vitória. Como nós estamos em busca do nosso refúgio? Sabe uma coisa, amados, que Deus fala muito comigo? Passei por diversas dificuldades aqui, mas a palavra de Deus fala comigo claramente e forte, para que nós não sejamos refém de nossas aflições. Não seja refém das suas dificuldades. Né? Não seja refém das preocupações do governo, da economia. Não seja refém da sua situação financeira. Porque tem pessoas que usam isso para te fazer de coitado. Ai, a situação está difícil, né? Ai, tá complicado. Nós temos um Deus, amados, que é uma fortaleza para nós. Que nós possamos viver dessa forma, crendo nisso. Não se faça refém nem com a sua autoridade. Às vezes você está fazendo-se refém até com a autoridade que você tem, que Deus te deu. Não se faça refém nem com a cor. Eu tenho com raça, né, com de onde você vem, do país que você vem, que tem discriminação aqui também. Na situação, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, filho de um professor, e ele estava reclamando nas redes sociais que racismo, que não sei o quê, que alguém xingou no futebol lá, e estava dando uma polêmica, e ele fazendo o maior circo lá. Cara, eu ouvi aquilo, e ele falando comigo, que era um crente em Jesus, que era um servo de Deus, falou que tinha conhecido o caminho do Senhor. Eu acho que ele estava esperando o conselho de alguém, e alguém viesse um amigo e passasse na cabeça dele. Eu falei para ele, para de dar ibope para a mídia, e vive de uma forma que você é servo de Cristo, porque para Cristo, para Deus não faz acepção de pessoas. Até quando você fica sendo refém disso aí? Uma pessoa que eu amo, para Deus não tem cor, não tem sexo, não tem cultura, não tem estado social, financeiro. Deus não faz acepções de pessoas, amados. Até quando nós vamos ser refém disso? E Davi podia usar todas essas coisas para fazer disso um pobre coitado, né? Fui ungido rei de Israel, agora estou passando por isso aqui. Tem anos correndo de Saul. E aí vem na minha mente, se eu fosse rei de Israel, o que eu faria? E se nessa oportunidade Deus me desse o meu maior inimigo na caverna ali, fazendo as suas necessidades para acabar com isso de uma vez? Matava? Alguém já disse ali, eu não pensava 2 vezes. Nós lembramos muito dos pecados de Davi, mas será que nós estamos sendo refém das nossas dificuldades? Ou temos colocado o Senhor como fortaleza? Davi, todo o tempo, eu creio que, por ter escrito esse salmo, com certeza, chorou, gritou, a palavra de Deus diz, gritou, chorou alto, mas ele colocava o Senhor como refúgio dele, não fazia disso como refém. Na primeira situação, estava ali, ele cortou a capa do rei de Saul e mostrou, olha, se eu quisesse te matar, eu teria te aniquilado aqui. Talvez, amados, eu teria mais medo de alguém com o Davi com a espada na mão do que alguém com a arma. Um homem de extrema habilidade, a palavra de Deus diz. De extrema habilidade. E eu vejo a fidelidade de Davi com o Senhor, depositando toda a sua confiança no Senhor. E a segunda oportunidade, Saul se encontrava em um acampamento no deserto, e teve outra oportunidade que um companheiro de Davi falou, olha, o Senhor entregou Saul de novo na sua mão. Está lá. E eles encontraram Davi e o seu companheiro, foram ao acampamento, estava lá Saul dormindo com a lança cravada na terra, perto de sua cabeça. Seu companheiro, ei, de novo aí, está claro, o Senhor te deu. Está claro, acabe com os seus problemas. É a sua chance. Sabe o que Davi falou, amados? Que quando eu li esse verso estudando, eu me emocionei, porque me deparei com várias situações que o que o Senhor espera da gente? Vai querer agir com seus próprios braços, desculpa.
Vai querer fazer com a sua própria força? Vai ser refém disso aí? Não, porque eu sou autoridade, eu sou ungido do Senhor. Eu era ungido do Senhor, podia ter pensado. Eu sou ungido do Senhor, agora é minha chance. Sabe o que Davi falou com um parceiro dele? Tão certo como vive o Senhor. Ou o Senhor ferirá, ou seu dia chegará até que morra, ou descerá a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Será que nós estamos esperando o Senhor essa oportunidade de chegar? Perto de aniquilar com nossos problemas e chutar o balde e falar, agora eu vou agir. Será, amados, que podemos lembrar, quando lembrar de Davi, alguém que o mestre dos mestres lembrou dele, Jesus Cristo? Será que podemos lembrar de Davi só quando ele pecou? Ele teve a oportunidade toda para acabar com todos os problemas dele, mas ele não foi refém disso. Ele estava depositando toda a confiança na fortaleza. Amém, amados? Amém. É assim que a gente tem esperado no Senhor? E tudo isso daí eu tenho visto em Davi um caráter de Deus. Porque a palavra de Deus fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Jesus Cristo, em uma ocasião, chegava em Cafarnaum e alguns chegaram perto dos discípulos e acho que de Pedro. E Mateus 17, no versículo 24 diante, fala que perguntaram, ei, seu mestre não paga impostos, não? E ele falou, sim. Entrando na casa, Jesus já respondeu. Os mestres, quem tem que pagar imposto? Os filhos ou os estrangeiros? Da terra ou os de fora? Pedro falou, claro que os de fora. E ele falou, deixa eu... Vocês podem colocar na tela para mim, por favor? Eu vou abrir aqui, para ficar mais claro para vocês, para não sair palavras somente minhas. Mateus 17, 24. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram de Pedro os que cobravam impostos das suas dramas e perguntaram o mesmo imposto. Não paga o vosso mestre imposto no templo? Respondeu, sim. Entrando na casa, Jesus antecipou-se, dizendo, que te parece, irmão? De quem cobram os reis da terra os impostos e tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro. Dos estranhos, disse Jesus. Então os filhos não são obrigados a pagar. Então os filhos estão livres disso. Mas sabe o que Jesus falou? Eu vejo o caráter de Deus, de Davi em Deus. De Deus em Davi. Mas para que para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a boca, encontrarás estáter. Pegue-a e paga o imposto para ti, para mim, ti. Deus pagando imposto. Pode isso? Deus pagar imposto? Jesus precisava pagar imposto, amados? Mas ele fez para não escandalizar. Precisava Deus pagar imposto aqui nesse mundo? Alguém que veio para se dar para nós, se doar 100%, como o Jean falou na ceia, se doou 100%. Deus em carne. Já passou por essa humilhação. Precisava pagar imposto? Precisava Davi ainda que lá agiu sua própria mão? Às vezes nós estamos em situações que parecem favoráveis a nós. Mas nem sempre vai ser a melhor opção optar por fazê-las. Mesmo estando com a razão. Nós vemos o caráter de Deus. Como nós estamos correndo para o nosso refúgio? De forma eficaz? Que seja assim, amém? O Senhor, no refúgio, o Senhor não lhe exige só exposição, mas também lhe concede um testemunho pessoal. Não se exige somente exposição, só o perigo, mas também lhe concede um testemunho pessoal. O que nós podemos contar nas nossas vidas de testemunho que nós provamos do Senhor, que o Senhor é nosso refúgio? Nós temos alguma coisa? Pelo menos uma, se quer. Se conhecemos a história de Davi, nós lemos nos versos. Conhecendo a história de Davi, nós sabemos que lá em Samuel, a da Crônicas também conta um pouco, que não teve nada disso, das suas narinas saíram fogos e sua boca saiu fogo consumidor. Na história de Davi não teve isso. Será que eu estou lendo outro livro? Nos Salmos diz,
Vocês leram comigo? Vocês lembram? No verso 8. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca brasas vivas e fogo consumidor. De onde saiu isso? Do livro de Samuel. De onde estava narrando isso? Davi estava correndo, chorando, com a oportunidade de matar todos, aniquilar todos os seus inimigos, e chorando, clamando ao Senhor. De onde saiu essa fumaça? Mas sabe, amados, Davi estava totalmente ligado no Senhor e sabendo que Ele era o seu refúgio. Porque, realmente, nessa passagem de Davi, nós não vemos o Senhor, de suas narinas saíram fumaça, nós não vemos isso. Mas lá em Êxodo, no Monte Sinai, quando o povo estava ali, fumaça saiu ali e o monte pegou fogo. Porque a presença do Senhor estava no monte. Na história de Davi, no verso 11 e 20, a gente não vê também montou um querubim. Onde o Senhor montou um querubim e desceu escuridão ali? Naquele tempo, ele não aconteceu isso. Era só perseguição e Davi fazendo salmos, clamando ao Senhor, lutando, deu vitórias para ele também. Mas lá em Êxodo 9, 10 também, do capítulo 9 ao capítulo 10, teve as pragas do Egito, teve escuridão, teve pragas. Também, na passagem de Davi, como no verso 12, com o fulgor da sua presença, as nuvens se fizeram em granizo e raios. Quando do céu trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Aonde aconteceu isso? Vocês lembram, amados? Não vi também. De que forma nós estamos vendo Deus agir em nossas vidas? Davi não teve nada disso na história dele. Mas lá também em Josué, quando o povo estava lutando contra o povo de Israel, contra os seus inimigos, Deus mandou granizo na turma e matou todo mundo. Mas morreram mais gente com granizo do que gente pela espada. O Senhor livrou. Davi viu todas as figuras, Deus agindo, que ele tinha certeza que era o Deus do Monte Sinai, o Deus do fogo consumidor, que estava ajudando ele, livrando os seus inimigos. Amém? Nós estamos vendo Deus? Que testemunho nós podemos anunciar para o mundo? O que nós podemos dizer? E eu te digo mais, amados, não só foi nesse tempo antigo, não. O Senhor Jesus veio, Ele continua fazendo a mesma coisa de forma simbólica nas nossas vidas. Né? Quando alguém bate o carro estraçalha todo. Veja a mão do Senhor lá como um querubim passando. Tira esse cara daqui. Né? Quando os filhos põem a chave na caixa de luz elétrica, estoura tudo, queima a chave de fenda, queima tudo, e a criança intacta. Eu vejo isso. Eu vejo o Senhor livrando nós das enfermidades, filhos de enfermidade, de doença. Eu vejo o Senhor como um raio, jogando chuva, granizo, derrotando nossos inimigos. O Senhor faz isso, amados. E continua fazendo muito mais em Cristo Jesus. Que testemunho você está tendo? E, amados, as dificuldades que eu tive aqui quando eu cheguei nesse país, e às vezes tinha um momento de solidão, às vezes não tinha um amigo para desabafar, sabe? Eu falo com minha esposa do meu lado, mas nem mesmo a esposa, eu poderia nem contar com minha esposa. Não é porque ela é uma pessoa certa para mim, não é isso. Depois de todas as dificuldades que eu passei e aflições, aprendi muito aqui. Hoje eu entendi que eu passei por isso, sabe por quê? Porque são essas situações que fez eu fazer do Senhor meu refúgio. Se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria. Porque se eu tivesse voltado atrás, eu sei que eu sou teimoso. Eu não faria do Senhor meu refúgio. Eu ia estar sossegadão, tranquilo. No mundão aí, como falam os outros aí. Bem bom, na vida de prazeres, de engano. Dou glórias a Deus por isso. Porque essas situações, quando você se sentir pequenininho como uma formiga, né, tudo se cresce diante de ti. É a hora de clamar ao Senhor, fazer dele seu refúgio. E disso você vai poder experimentar a maravilha do Senhor e vai te conceder um testemunho pessoal. Você vai poder falar isso. Amém? Amém, amados? Deus escuta o nosso clamor, amados, também em nossas orações. Mas tem uma outra coisa também, que é para a glória dele. O que nós temos pedido? O Senhor tem escutado? Nós pedimos para quê? Para a nossa glória? Para a nossa honra? Ou para a glória dele? Ele sabe de todas as coisas. Davi, do início ao fim, ele mencionando o que o Senhor fez para ele, no início dos Salmos, e no final também, eu não li, o Salmo não termina aí, tá, gente, no 21,
Mas se eu lesse o salmo todo e acabar o tempo da ministração aqui, eu tinha que sair. O salmo é grande. E o Senhor e Davi dá glórias a Deus. Todo o tempo. Das vitórias, a mão do Senhor me livrou daquilo. Nós fazemos isso? Será que o Senhor está escutando as nossas orações? Do jeito que nós pedimos? Será que é para dar honra e glória ao Senhor? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios que quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Até jogar videogame, tá? Quando eu não xinga, não. Tem um viciado ali. Até jogar videogame. No trabalho. Qualquer outra coisa, se não fizer para a glória de Deus, você está pecando. Qualquer outra coisa que fizer, faz para a honra e glória de Deus, amados. Que isso vai nos fazer... Eu tenho um testemunho pessoal. Eu tive uma experiência recentemente, compartilhei com alguns irmãos aqui. Fiquei muito triste. Fiquei decepcionado. Estou rindo aqui agora que já passou. Triste, muito triste. Estava em duas situações. E um colega de trabalho pediu para a mãe dele para eu orar para a mãe dele. E a mãe dele está com câncer. E ele pediu, ora por minha mãe, que ele me conhece de perto. E eu falei, não, claro, vou orar. E nesse dia, de manhã bem cedo, a gente trabalhava, eu estava especificamente orando por esse colega de trabalho. E a mãe dele o médico já falou que já antecipou para ele, pode não aguentar a cirurgia. E a situação era essa, eu estava clamando ao Senhor por ela e também por uma coisa especial minha, da minha família. Nesse dia no trabalho, fui para o trabalho e esperando o Senhor e preocupado mais com, vou confessar para vocês, mais com o meu pedido, mas clamei ao Senhor. Estava orando alguns dias já por essa família, por essa mulher e eu estava preocupado, ansioso, a resposta. E eu tinha uma resposta negativa do meu pedido, que eu estava pedindo ao Senhor. Fiquei chateado, chorei, fiquei meio angustiado. Falei, Senhor, por quê? Tem tentado fazer tudo. Aí vem a história de Davi. Por quê? Tem tentado fazer tudo o que o Senhor pede, tem tentado ajudar a ser bênção, e o Senhor, eu pedi, ele negou. Mas escuta o silêncio, amados, o Senhor continua sendo a mesma coisa. Mas aí, por surpresa minha, e quando eu estava orando de manhã cedo antes de sair de casa, e vou compartilhar o que o Senhor falou comigo. Esse amigo meu é uma pessoa bem religiosa, e ele pediu ora por mim, e eu levei a sério, falei, vou orar. E quando eu estava orando, não foi, como o Fulano está falando da oferta, que o pastor estava dizendo, eu vou dar minha oferta para ter 2 picolés. Deus não age assim com a gente. Deus não faz barganha. Eu não estava pedindo ao Senhor nada. Só o Senhor tocou no meu coração sobre... Fala, olha, não sei explicar nem como. Eu estava orando ao Senhor e isso colocou no meu coração. Senhor, se o Senhor livrasse a senhora sair bem da cirurgia, fala para ele. Fala para ele que não dá honra e glória em qualquer outra coisa, a não seja eu. Isso é uma coisa que Deus tocou no meu coração para falar com ele. E eu tinha esquecido disso, e quando ele chegou, estava no trabalho, recebi a notícia negativa da minha oração para mim, e estava triste, e por surpresa mandou uma mensagem. Desse jeito, obrigado, Truta. Truta, obrigado. Obrigado, minha mãe está bem. Falei, bem como? E eu fiquei feliz naquele momento, agradeci a Deus. Falei, como ela está bem? Não, ela está bem. Falei assim, ela está lúcida? Não, ela está no quarto rindo, dando gargalhada. E aí, naquele momento, eu lembrei, fazer aquele negócio que você falou. E eu falei, como eu vou fazer agora? Amados, e nesse momento eu penso, às vezes o Senhor não está atendendo nossas orações porque nós queremos coisas para o nosso próprio bem. E eu tirei, foi lição para mim que aquilo foi para a glória dele. Eu falei, não vou deixar de dar glória para o Senhor. Eu sou um pecador, como qualquer um outro normal aqui. Como Davi também. Davi não tinha nada diferente de Saul. Davi era alguém que pecava também. Mas ele era fiel ao Senhor. E eu falei, brother, faz o seguinte, você que põe redes sociais aí, não põe nada a não ser que seja para dar glória ao Senhor. Porque o Senhor me falou isso aqui, cara. Aí ele falou assim, não, Truta, eu acredito em você, obrigado. E foi a minha conversa. Ele acreditou e a mãe dele está bem, está recuperando bem. E o Senhor escuta as nossas orações. Mas é para a glória dele? Fica uma pergunta. Esse testemunho que você vai dar. O que você, as suas situações, as adversidades, as aflições que você passa, coloca diante do Senhor e pede para te livrar, mas é para a glória dele? O Senhor vai conceder esse pedido, amados. Amém? Faz do Senhor o seu refúgio. Não menos importante também,
nosso último ponto, não lhe concede somente o testemunho, mas também o refúgio do Senhor é de livre acesso, é para todos. Que maravilha! Você vai ter um testemunho e vai poder falar para todos que o socorro do Senhor é para todos. Mas tem um porém aí, é triste, mas o socorro, ao mesmo tempo que o socorro do Senhor é para todos, mas ao mesmo tempo não é. Sabe por quê? Não é para todos porque nem todos querem aceitar a simples e verdadeira verdade que é Jesus Cristo. Essa foi a história de Davi, a nossa é nos tempos da graça agora. Nós não temos acesso a Deus. Deus escolheu Davi. Hoje ele mandou o filho dele para toda humilhação cair sobre o filho. Hoje o filho, que é Jesus Cristo, nosso Deus, está nas alturas reinando. Amém? E ele veio para esse propósito. Que agora nós só temos acesso a esse refúgio através de Jesus Cristo. A história de Davi foi aquela. A nossa, a minha, a sua, depende de Jesus Cristo. É de livre acesso, amados. É para todos, mas nem todos querem receber. E é tão maravilhoso que a gente olha a vida de Davi, nossa, que imagina Davi o sucesso que ele teve depois de todas essas lutas, dificuldades, né? O Senhor falou que o reinado dele se estabelecia para sempre. E Jesus veio da descendência de Davi. Que coisa linda, que coisa linda. Aí eu falo assim, gente, mas que maravilha. Será que nós teríamos condições de ser como Davi? Eu queria ser. Mas sabe o que nós podemos? Em Cristo Jesus. Aquele tempo, o Espírito de Deus estava com Davi. E saiu de Saul. Mas hoje, nesse tempo, a palavra de Deus fala que o Espírito dele está em nós, aquele que crê nele, integralmente. Amados, nós podemos fazer qualquer coisa no Senhor, para a honra e glória dele. O Espírito do Senhor está integralmente em nosso favor, em nós. É Deus em nós, amados. A palavra de Deus diz em Efésios 1:3, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Precisa mais? Sabe o que precisamos? Só de fazer disso a verdade em nossas vidas. Saber que segunda-feira eu vou levantar com uma postura diferente. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu carrego o Espírito Santo do Senhor, de Deus está comigo. Eu tenho que ser diferente. Você tem que ser um destaque na sociedade. Uma palavra abençoada, o pastor trouxe aqui domingo passado, na época de Natal também. Nós temos que ser relevante. Você tem que fazer diferença. Sabe por quê? Porque isso não é algo qualquer. A palavra de Deus fala para a gente considerar o próximo superior a nós mesmos, mas nós não somos qualquer um. Nós temos o Espírito de Deus. Nós somos os Davizinhos, por causa do Espírito de Deus. Amém, amados? Se o Senhor não mudar a sua situação em que se encontra, Ele te preparará para algo melhor. Pode confiar. Vamos crer que o Senhor, não importa qual seja a situação, Ele tem o melhor para ti. Amém, amados? É difícil, às vezes, falar, você tem uma situação difícil, e de tristeza, de angústia, você chegar, olha, o Senhor tem o melhor, não importa qual seja a situação, o Senhor tem o melhor para ti. Mesmo essas dificuldades que está passando. Mas o fato, e essa é a verdade, eu não posso negar, é de livre acesso. É o tempo da graça. É o tempo do Senhor nos fazer a gente correr de forma eficaz para a fortaleza, Ele fazer a gente um vizinho. Amém, amados? Não, o refúgio do Senhor existe exposição, nós vamos estar expostos a todo o perigo, não tem como mudar. A vida não é fácil. Concede também, vai lhe conceder, se você experimentar dessa fortaleza, vai te conceder um bom testemunho para você ser bênção na vida do Senhor, para a sua vida, para você conseguir conquistar outras vidas para o Senhor. E também é de livre acesso. Você pode falar, olha, esse tempo que Davi viveu foi magnífico, mas hoje é o nosso tempo. É de livre acesso em Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Que o Senhor possa ter falado poderosamente no coração de vocês. Que essa palavra faça diferença e possamos sair daqui sabendo que nós vamos levantar amanhã e saber que nós temos um refúgio, que nós possamos contar e correr no tempo de necessidade. Conte o Senhor, coloque todas as suas necessidades de angústia diante dele, que Ele vai nos socorrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?